Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Witcher, Senhor do Império. Capítulo 311, Um Pacto de Sangue e Vingança. O que? Para explicar a Crash tudo o que havia acontecido, Lan escolheu um local tranquilo e isolado, certificando-se de que o Jaro permanecesse calmo. No entanto, Crash não conseguiu conter um grito de susto, atraindo o olhar curioso dos marinheiros que trabalhavam nas proximidades. A verdade era simplesmente chocante. Felizmente, Crash já era um Jaro experiente e maduro, então não proferiu nenhuma palavra que pudesse revelar o segredo. Mesmo assim, levou vários segundos para se recompor e conter a avalanche de emoções que ameaçava dominá-lo. Desculpe, Lan. O que você está me dizendo é inacreditável demais. Crash começou a andar de um lado para o outro, visivelmente frustrado. Dum é mesmo Enlir? Isso é. Após um longo silêncio, Crash virou-se abruptamente para Lan. Ciri sabe disso? Lan balançou a cabeça. E como eu conto a ele? Ciri, seu pai está vivo, mas sua identidade sempre foi uma farsa. Além disso, ele matou sua mãe, assassinou sua avó e massacrou seu reino. Então, mesmo sendo seu pai, planejamos matá-lo, e espero que você nos ajude a fazer isso? Como espera que eu diga algo assim a ele? Sem mencionar uma garota como Ciri, até Crash se sentiu desconfortável depois de ouvir Lan. Mas, Ciri vai ter que saber mais cedo ou mais tarde. Eu sei. Vou contar a ele, mas ainda não sei como encontrar as palavras certas ou a hora certa. Lan olhou para ele seriamente. Crash, eu te contei tudo isso porque quero que você pare de se culpar pela morte da princesa Pavetta. Não foi sua culpa, mas uma conspiração desprezível. Crash sentiu que aquele era o dia em que sentirá o maior choque de toda a sua vida. A última vez que se sentirá assim fora quando soube que Pavetta morrera no mar. Não, Lan, você está errado, disse ele de repente, balançando a cabeça. Enlir, ele nos enganou a todos. Ele era um monstro, e eu não consegui enxergar seu disfarce. Abri meu coração para ele, o considerei um irmão. Chorei por ele e me culpei a ponto de querer tirar a própria vida para expiar meus pecados. Sua voz tremeu não de medo, mas de raiva reprimida. Não consegui ver sua verdadeira face. Esse foi meu erro. Entreguei Pavetta em suas mãos. Entreguei a ele meus navios e meus marinheiros. A morte de Pavetta, a morte daqueles bravos homens, os anos de tormento que carreguei em minha consciência. Tudo isso é culpa de Enlir. Crash colocou a mão firme no ombro de Lan. Obrigado por me dizer isso. Mas continuarei a expiar meus pecados. Continuarei a honrar os Bloedges e a proteger Ciri com a minha vida. E além disso, o clã Ancrite de Celilege jamais perdoará Nilfgaard. Lutaremos contra eles até a morte. Lan abriu a boca para dizer algo, mas ao ver a expressão de Crash, cheia de fúria, mas também com uma resolução libertadora, ele simplesmente permaneceu em silêncio. Crash não carregava mais o peso da culpa. Agora, restava apenas o desejo de vingança. Você mencionou um feiticeiro. Vilgefortz, certo? Você diz que ele é o verdadeiro responsável, que ele está por trás de tudo isso. E que ele está atrás do sangue ancião. Ele tentou te atacar? Lan assentiu. Ele se aliou a Enlir e já enviou assassinos atrás de mim mais de uma vez. Mas consegui escapar de todas as tentativas. Não se preocupe, tem um plano para ele. Crash cerrou os dentes em fúria. Quando você for matá-lo, não se esqueça de me dizer. A morte dele tem que ser lenta e dolorosa. As velas se ergueram ao vento e ao longe, uma trombeta soou. Os servos de Cintra vieram lembrar Lan de que os presentes haviam sido entregues aos vários Jaros dos principais clãs e que a bagagem estava pronta. Tenha uma boa viagem, Lan disse Crash, soltando seu ombro e estendendo a mão num gesto solene e determinado. Nos vemos em breve. Lan assentiu e apertou sua mão firmemente. Cidade de Brokilon, arredores do acampamento militar. O chão estava coberto de trepadeiras, formando um padrão denso e complexo. Mas se você olhasse com atenção, notaria que elas não cresciam aleatoriamente, mas se entrelaçavam com precisão, delineando um enorme círculo mágico. Em intervalos regulares, pequenos galhos brotavam, contendo fragmentos de cristal em suas extremidades. Parado em frente ao círculo, seu olhar fixo estava em Mosezak. Este não era um círculo comum, era um portal de teletransporte. Magos de alto nível podiam dominar a magia de teletransporte, mas isso não significava que pudessem viajar livremente pelo mundo sem restrições. O tamanho do portal, a duração de sua manutenção e a distância da transmissão exigiam controle constante da energia mágica por parte do conjurador. Mesmo dentro das fronteiras do norte, os magos mais poderosos precisavam passar por vários portais para viajar dos vários reinos até a ilha Tanned e participar das reuniões. Mosezak costumava retornar a Celilege usando um círculo especial de teletransporte ligado ao círculo druídico, mas agora ele precisava transportar um exército inteiro de Celilege para Cintra através do mar. Felizmente, os druidas sabiam como canalizar as forças da natureza para reduzir o consumo de sua própria energia mágica. Esse era o verdadeiro poder do conhecimento. Ao lançar um círculo de teletransporte, o gasto mágico foi minimizado, e as gemas que Lan obtivera do Mestre dos Espelhos eram os materiais perfeitos para alimentar o feitiço. Conselheiro Michique, está quase na hora. O mordomo idoso Enzo lembrou gentilmente do lado. Mosezak calculou o tempo mentalmente e, concordando, levantou as duas mãos e começou a recitar um feitiço em voz alta. Um enorme portal se abriu no ar. Enzo observou ansiosamente Lan emergir dele, apoiado em Ciri. Lan esfregou as têmporas com uma expressão irritada. Sua habilidade de teletransporte funcionava com princípios semelhantes aos dos magos.
e ele ainda não possuía energia mágica suficiente para viajar distâncias tão longas a ponto de atravessar o mar e retornar a Cintra. Relutantemente, ele teve que usar o portal de Mosezak. Bem-vindo de volta, jovem mestre. O velho mordomo sorriu e entregou-lhe uma poção de ervas para aliviar o enjoo. Embora Lan frequentemente reclamasse que era um luxo desnecessário, Enz nunca economizava em tais detalhes. Mosezak também deixou um sorriso transparecer em seu rosto sério ao vê-lo. Bem-vindo de volta, Lan. Já ouvi algumas histórias sobre suas façanhas em Celilege. Vicegerd sabia que você voltaria hoje com Ciri e partiu da frente de batalha para recebê-lo. Ele deve chegar em breve. Lan deu um tapinha na cabeça de Ciri, indicando que estava bem agora. Então, olhou para Mishik e disse, é melhor irmos para o meu escritório. Muita coisa aconteceu em Celilege e precisamos colocar o papo em dia. Vai demorar um pouco. Mosezak assentiu sem surpresa. Também temos muito a lhe relatar sobre a situação em Cintra. Cidade de Brokilon, residência do senhor, estudo. Lan, Mishik e Vicegerd acomodaram-se em seus assentos. O velho marechal ainda tinha poeira da estrada em seu uniforme. Ele claramente viera direto da frente de batalha, sem parar. Seu corpo mostrava sinais de fadiga, mas seus olhos brilhavam intensamente. Durante esse tempo ele sentirá de forma palpável a esperança da restauração de Cintra, um sentimento completamente diferente dos anos em que esteve em Bruges. O último a entrar foi Enz, que estava ocupado providenciando acomodações para as pessoas que Lan trouxe de volta. A senhorita Ioana escolheu uma residência perto da mansão. Ela está inspecionando nossas forjas com os artesãos do clã Tor da Roche. Ioana e seu grupo não haviam chegado de barco, mas aceitaram o convite de Lan para usar o portal de teletransporte. Cintra precisava urgentemente de artesãos, e esperar um mês por um navio que os trouxesse não era uma opção. Lan, a essa altura, já havia confirmado a verdadeira identidade de Ioana. Em sua vida passada, ela era uma figura-chave, uma mestre armeira capaz de forjar armas e armaduras de primeira linha. Sem expansões ou DLCS, suas criações eram as melhores que um jogador poderia obter. No entanto, o destino de Ioana na história original havia sido trágico. Ela vinha do clã Tor da Roche, exterminado pelo gigante de gelo. Sem um lar para onde retornar e sem reconhecimento em um mundo que desprezava as artesãs, ela foi forçada a esconder seu talento. Tornou-se assistente de um anão com pouca habilidade, dando a ele o crédito por suas obras para que pudesse vendê-las. Foi somente quando os jogadores descobriram a verdade que Ioana conseguiu reivindicar seu próprio nome e demonstrar seu incrível talento. Agora, embora ainda não tivesse atingido seu potencial máximo, ela já superava em muitos ferreiros reais de qualquer reino. Era capaz de lidar sozinha com todo o trabalho de ferraria de Cintra. E isso era só o começo. Para a atual Cintra, sua chegada era um verdadeiro tesouro. No entanto, continuou Enz, franzindo a testa, notei que os artesãos do clã Tor da Roche são especializados em armaduras, armas e construção naval. Eles não têm tanta experiência com máquinas de cerco. O Sr. Gerd foi contatar Leto e seu grupo. Enquanto isso, designamos Bill para House e os outros, continuou o mordomo. Quanto a senhorita Nanomi, ela não parece gostar de cidades. Ela prefere se estabelecer na floresta de Brokilon e até demonstrou interesse em conhecer as Dríades. Enz pareceu um pouco desconfortável ao dizer isso, como se estivesse se segurando para não acrescentar mais nada. Mosezak, por outro lado, não escondeu sua expressão de surpresa, zombaria e algo que parecia admiração. Ele até demonstrou um toque de orgulho, como se estivesse assistindo a um aluno superar o mestre. Que Lan tivesse retornado de Celilege com uma súcubo como companheira não era algo que Mosezak que havia imaginado. Lan suspirou e não quis explicar mais nada. Deixe-a fazer o que quiser. Se ela prefere a floresta, que fique lá. Com Enz agora sentado em seu assento, o jovem mordomo Hard serviu vinho para todos. Lan se endireitou e perguntou em tom sério, como está a situação em Cintra? Antes de eu partir, tio Mishik, o senhor estava negociando com mercenários em Kovir, enquanto Enz, o senhor, estava encarregado de comprar suprimentos de reinos vizinhos. Como estão indo esses esforços? E Marechal, como está a guerra no fronte? Capítulo 312. Aliados, ultimatos e preparativos de guerra. Depois que Lan terminou de falar, os três grandes de Cintra se entreolharam, e foi Mosezak quem quebrou o silêncio. Keldar e eu nos reunimos em Kovir, explicou ele calmamente. Durante seu tempo como bruxo ativo, ele teve contato com inúmeros nobres e até mesmo membros da realeza, o que lhe permitiu construir uma rede de contatos muito útil para nos recomendar. Retornei pelo portal, e assim que o informasse da situação, retornaria imediatamente para encontrá-lo. O que Mosezak disse iluminou o rosto de Lan. Agora que Keldar está disposto a deixar cair Seren para cuidar dos assuntos de Cintra, certamente é um ótimo começo. Até Lan acha que, embora a contratação da companhia mercenária não tenha saído exatamente como planejado, o simples fato de o velho grifo estar começando a se envolver ativamente na política e na diplomacia de Cintra já é uma vitória. Obrigado pelo seu trabalho duro. Lan disse sinceramente. Como está a situação? Mosezak parecia preocupado. A estrada estava cheia de obstáculos e, no geral, a situação é bastante complexa. Embora finalmente tenhamos conseguido contratar uma companhia de mercenários, tanto a natureza quanto o número deles diferem do que havíamos planejado. Com um olhar curioso, Lan indicou que queria saber todos os detalhes.
Mosezak suspirou e continuou. Deixe-me contar tudo desde o começo. Primeiro, Kovir acaba de sofrer um golpe de estado. O atual rei de Kovir chama-se Sterad. Ele recuperou o trono recentemente após ser deposto por usurpadores, o que torna sua base de poder instável. Além disso, durante o golpe de estado anterior, Povis proclamou a secessão do reino, e nas fronteiras orientais próximas ao interior, várias regiões declararam sua independência. Como Kovir sempre manteve uma política de neutralidade em tempos de guerra, Sterad se recusa a enviar sua companhia de mercenários para nos ajudar a lutar contra Nilfgaard. Mesmo que os contratemos por um preço alto? Perguntou Lan. Mosezak suspirou. Sterad disse que dobraria o prêmio e depois enviaria tropas para nos atacar, nós que estamos atrapalhando o mercado. Lan ficou em silêncio por um momento. Os tesouros obtidos do Mestre dos Espelhos poderiam encher vários armazéns, mas os de Kovir seriam suficientes para encher vários castelos. Em termos de recursos financeiros, Sintra ainda não se compara a Kovir. Mas você não mencionou que o resultado final foi positivo? Perguntou Lan. Mosezak assentiu. Sterad é um dos poucos monarcas do norte que permanece lúcido e reconheceu a ameaça que Nilfgaard representa. Após várias rodadas de negociações, ele decidiu libertar um grupo de prisioneiros políticos, concedendo-lhes clemência e permitindo que formassem uma companhia livre para se juntar à nossa luta. Do norte de Kovir ao sul de Sintra, tratava-se, na verdade, de um exílio secreto. Ao enviar esses prisioneiros políticos, que embora não merecessem execução, eram um incômodo em casa, para as linhas de frente, o rei Sterad claramente não pretendia que eles retornassem. Lan refletiu por um momento. Quantos deles existem? Mosezak respondeu. 3.000 Redania enviou um grande número de navios de transporte como apoio, mas precisamos transportar seus alimentos e logística nós mesmos. Lan assentiu. É melhor tê-los do que não tê-los. Que esses prisioneiros políticos vão para a linha de frente para lutar contra Nilfgaard. Se realizaram atos meritórios, podem ser absorvidos para reconstruir Sintra após a guerra. A população atual de Sintra é insuficiente para restaurar sua antiga prosperidade e com a premissa de garantir os direitos do povo original de Sintra. Também precisa absorver alguns refugiados e imigrantes. Além disso, se Lan se lembrava corretamente na linha temporal original, o rei Sterad empregará essa modalidade, mobilizando uma companhia livre, na iminente guerra entre o norte e o sul. Esses prisioneiros políticos, em sua maioria ex-oficiais Kovir que se alinharam erroneamente, possuem notável habilidade e conhecimento de luta, e muitos são até descendentes da nobreza. Em combate, eles se mostram ainda mais experientes do que mercenários comuns. A futura companhia livre desempenharia um papel decisivo na guerra contra Nilfgaard. Tanto que os redanianos organizaram uma suntuosa cerimônia triunfal em homenagem a essa brigada de mercenários estrangeiros. A única coisa é que ainda não se sabe em que medida, em termos de efetivo, a companhia livre que Kovir designou para Sintra difere daquela que será enviada posteriormente. Se isso for verdade, talvez esses 3.000 homens possam desempenhar um papel ainda maior do que a companhia de 5.000 mercenários que planejávamos contratar inicialmente. Disse Lan. Muito obrigado pelos seus esforços, tio Mosezak. Ens, como está a logística da sua parte? O velho mordomo abriu o caderno que carregava consigo e com meticulosa precisão respondeu, graças ao tesouro que o jovem mestre trouxe, adquirimos uma grande quantidade de suprimentos em Novigrad, onde nos ofereceram um desconto generoso. Além disso, Aidir nos vendeu um primeiro carregamento de grãos suficiente para 6 meses, com a promessa de novos carregamentos no futuro. Quanto à construção do território, tudo está progredindo sem problemas. Em suma, tudo está indo bem, e devemos isso a vocês. Lan assentiu, satisfeito. No entanto, Sua Majestade Demavend de Aidir impôs uma condição, continuou o mordomo. Ele deseja que lancemos um contra-ataque contra Nilfgaard o mais rápido possível, e além disso, espera encontrá-lo em breve. Lan não ficou surpreso. Ajuda sempre traz exigências. Depois que Ens terminou de falar, o Marechal Vicegerd interrompeu. Eu também tenho notícias semelhantes. Minhas tropas entraram em contato com os emissários da Rainha Neve. A pressão sobre o Reino Unido de Líria e Rívia é enorme, e ela também espera que posicionemos nossas forças em breve. Além disso, ela sugere marcar um encontro entre você, o rei Demaven e ela. Lan ponderou. Nilfgaard não era simplesmente o chefe final de uma partida. Enquanto se fortaleciam, o inimigo também avançava com sua própria estratégia. Não era de se admirar que Aidir, Líria e Rívia já estivessem sentindo a pressão. Como estão indo nossos preparativos para a guerra? Lan perguntou a Vicegerd. O Marechal respondeu com firmeza. Dos nossos 5.000 homens, 3.000 são veteranos com experiência de combate. Sob a orientação deles, os 2.000 recrutas restantes conseguiram se integrar rapidamente. Graças a um suprimento logístico estável, eles conseguiram treinar sem interrupção. Posso garantir que sua capacidade de combate não será inferior à da Guarda Real. No entanto, ainda temos falta de equipamentos. Embora outros reinos não nos tenham negado suprimentos básicos, eles são muito rigorosos no controle de armas e armaduras. Felizmente, Lan trouxe de volta os artesãos de Celilege, o que nos permitirá aliviar a escassez imediata. Ens, no entanto, tinha uma perspectiva diferente. O Marechal está otimista demais. Temos artesãos, sim, mas nos falta matéria-prima. Não temos minério de ferro suficiente, então a quantidade de armadura que podemos forjar cobrirá apenas 2/3 dos soldados, isso considerando apenas as couraças.
Se somarmos o desgaste e os reparos, a cobertura será ainda menor. Nem tudo se resolvia apenas com dinheiro. O tesouro que Lan obteve do mestre dos espelhos lhe permitiria comprar suprimentos básicos, mas quando se tratava de recursos estratégicos, até os aliados impunham restrições à exportação. Lan suspirou e esfregou a testa. Não é só a armadura que nos falta. Se não me engano, também precisamos de máquinas de cerco e outros equipamentos de guerra. Isso requer ainda mais metal, e Celilege também não é exatamente habilidoso em fabricá-lo. Então, não tenho escolha a não ser ir a Marracão e negociar com os anões. Após avaliar a situação, Lan tomou uma decisão. Marechal Ens, não se preocupem com as exigências de Demaven e Mev. Eu explicarei a situação a eles. Avançaremos em nosso próprio ritmo, até que os reforços de Celilege e da Companhia Livre de Kovir cheguem, e até que nossas tropas estejam devidamente equipadas, não iniciaremos nenhuma guerra. Sintra não pode se dar ao luxo de mais perdas. Ele olhou para os 3 homens com seriedade. Nós decidimos quando lutar. Não apenas retomaremos nossas terras, mas o faremos obtendo a maior vantagem com o menor custo possível. Ninguém mais, nem mesmo nossos aliados, ditará nossa estratégia. Vicegerde, Ens e Mosezak assentiram solenemente. O marechal, em particular, pareceu satisfeito. Saber que Lan tinha uma visão clara lhe dava paz de espírito. Depois de discutir a situação em Sintra, Mosezak sorriu levemente. Agora que discutimos assuntos sérios, é hora de você nos contar em detalhes sobre sua viagem a Celilege. Ens e Vicegerde também olharam para ele com expectativa. Ao vê-los assim, Lan começou a contar o que havia acontecido. Quando cheguei a Celilege, o castelo foi atacado pelos Vildcaaros. Recrutei um berserker, também uma súcubo, e um gigante de gelo. Nilfgaard tentou uma emboscada. Celilege se juntou à luta com fervor. Capítulo 313, entre magia, aço e política. O céu estava escurecendo lentamente e Lan perdeu a noção do tempo enquanto contava todas as suas experiências durante a jornada até Celilege. Os 3 velhos que o ouviam erguiam suas taças de vez em quando, e antes que percebessem, a jarra de vinho estava vazia. Hard já tinha ido e vindo inúmeras vezes. Uma brisa noturna entrava no quarto, trazendo consigo uma sensação de tranquilidade. É realmente um alívio saber que Sua Majestade, este está a salvo. Se a rainha soubesse, certamente descansaria em paz, disse Ens com a cabeça baixa, enxugando discretamente o canto do olho. Com o apoio inabalável de Celilege, tenho certeza de que, sob sua liderança, jovem mestre, Sintra poderá ser restaurada. Para o velho mordomo, as pessoas sempre foram a coisa mais importante. Mosezak, por sua vez, passou da indignação com a traição de Artis a uma risada amarga. Quantos problemas você me trouxe, Lan? Pesquisando um colar capaz de amaldiçoar humanos e transformá-los em lobisomens imortais, decifrando o segredo da transformação berserker. E agora você quer que eu ensine magia druídica a um gigante de gelo também. Apesar das reclamações, os olhos do velho druida brilhavam de entusiasmo. Para alguém tão apaixonado por pesquisa e conhecimento quanto ele, cada um desses projetos era irresistível. No entanto, sua lista de tarefas já estava cheia e ele precisava priorizar. Por fim, ele suspirou e concluiu. Vamos começar com a questão do gigante de gelo. Transportar um gigante de gelo de Celilege para o continente exigia um gasto de energia mágica que Lan, em seu estado atual, não podia arcar. A única opção viável era usar um círculo de teletransporte bem estruturado. Afinal, tratava-se de uma criatura com mais de 10 metros de altura. Mesmo um feiticeiro experiente teria dificuldade em abrir um portal grande o suficiente e mantê-lo estável a tal distância. Os druidas do Círculo de Celilege já trabalhavam nas gravuras do portal, enquanto em Sintra a responsabilidade recaía sobre Mosezak. Assim que o gigante chegasse ao continente, Lan conseguiria sustentar o gasto de mana necessário para teletransportá-lo. Claro, manter um gigante de gelo em Sintra era muito arriscado e atrairia muita atenção. Lan planejava escondê-lo nas montanhas nevadas de Cair Molin, onde o ambiente lhe seria favorável. Quando chegasse a hora, ele o usaria como uma arma secreta. Vicegerde era o mais entusiasmado com a ideia. Com uma fera dessas, poderíamos expulsar Nilfgaard rapidinho, exclamou com os olhos brilhando antes de respirar fundo. Mas ele balançou a cabeça. Não. Isso seria um desperdício. Nilfgaard tem catapultas, balistas e, o mais importante, tropas de feiticeiros. Não podemos arriscar perder uma arma tão poderosa em uma única batalha. Esta fera de guerra pode desequilibrar o equilíbrio de poder de uma nação inteira. Seria um erro desperdiçá-la em um único combate. Enquanto falava, ele começou a murmurar para si mesmo. Talvez pudéssemos forjar para ele uma armadura de placas, com enchimento de algodão por dentro e uma camada de couro por cima para proteção adicional. Além disso, ele precisaria de um encantamento adequado e uma arma condizente com seu tamanho. A ideia de fazer uma armadura de placas, e até mesmo encantada, para um gigante com mais de 10 metros de altura deixou Ens e Mosezak sem palavras. Eles não conseguiam acreditar na rapidez com que o marechal se deixou levar pela emoção. Lan, no entanto, assentiu em aprovação. Se fosse para maximizar o potencial do gigante de gelo em combate, então a ideia valia a pena ser considerada. Desde que obtivera o gigante, Lan vivia cheio de ambições. Chegará a fantasiar em se teletransportar para o palácio de Nilfgaard, invocar o gigante e deixá-lo desencadear o caos, enquanto ele próprio fugia. No entanto, quando a excitação inicial passou, ele percebeu que não era tão simples assim.
Para se teletransportar para Nilfgaard, ele precisava de um ponto de ancoragem na cidade. Isso significava que ele próprio ou um companheiro precisava viajar para lá com antecedência, o que, dada a situação política atual, era praticamente impossível. Além disso, o Império do Sol Negro tinha seu próprio corpo de feiticeiros e um exército altamente disciplinado. O gigante de gelo havia sido capaz de causar estragos nas ilhas por anos porque vivia nas montanhas e porque os ilhéus nunca conseguiram montar uma defesa eficaz. Mas se aparecesse no palácio de Nilfgaard, enfrentaria dezenas de milhares de guardas imperiais, armas de cerco de alto calibre e um batalhão inteiro de feiticeiros reais. Por mais antigo e poderoso que fosse o gigante de gelo, ele seria coisa do passado nesse cenário. Ainda assim, Lan não descartou completamente a ideia, apenas a adiou. Talvez o gigante de gelo ainda não conseguisse realizá-la, mas se ele conseguisse aprimorar seu poder e suas habilidades por meio do painel de seguidores, quem sabe? Na verdade, a proposta do Marechal faz bastante sentido. Equipar o gigante de gelo com uma armadura é viável. Parece que uma viagem a Marracão será inevitável. Só anões conseguem lidar com algo assim. Nos dias seguintes, Lan permaneceu na cidade de Brokilon. Depois de se certificar de que tudo estava em ordem, preparou-se para visitar a Rainha Maeve e o Rei Demavin para uma reunião tripartite. Aldersberg era a cidade mais ao sul de Aedir. Ao contrário do resto do país, conhecido por sua forte tradição agrícola, Aldersberg era famosa por suas fundições e fábricas de lã, tornando-se a segunda cidade mais próspera depois da capital Vengerber. Sua localização estratégica a tornava ainda mais importante. Ao norte, fazia fronteira com Vengerber, ao sul com Liria, a leste com Rivia e a oeste com as montanhas Marracão, lar dos anões. Além dessas montanhas, no extremo oeste, ficava o Baixo Soden, agora sob o domínio do Império Nilfgaard. Embora a cidade não fosse um campo de batalha, ela era fortemente protegida. Naquele momento, um grupo de guardas guardava um ponto de teletransporte. Eles haviam sido informados de que receberiam visitantes ilustres naquele dia e que deveriam estar em alerta máximo. E como esperado, um portal vermelho-fogo se abriu diante deles. Embora não tivessem recebido ordens explícitas, todos sabiam a que facção os recém-chegados pertenciam. Eram, sem dúvida, pessoas de Cintra. Hoje em dia, apenas os mais altos escalões de Cintra ainda usavam portais mágicos para viagens de longa distância. Desde a Batalha de Soden Hill, embora os magos tenham ajudado os reinos do norte a resistir ao exército de Nilfgaard, seu poder despertou suspeitas nos monarcas. A verdade é que os reis do norte há muito desconfiavam dos magos. Como conselheiros reais frequentemente se intrometiam na política, e a Irmandade dos Feiticeiros não hesitava em dar-lhes conselhos difíceis de aceitar. Nenhum monarca gostava que um ser imortal versado em magia se intrometesse em seus assuntos. Especialmente no norte, onde os reis eram incompetentes e complacentes, ou astutos e extremamente arrogantes. Os eventos da Batalha de Soden Hill só serviram para transformar o desconforto em desconfiança. Embora os magos fossem celebrados na vila por seu sacrifício, prova disso eram as flores ainda frescas no monumento aos 14 mortos em Soden. Para os governantes eles se tornaram uma ameaça, principalmente os portais. Que rei confiaria a vida a um mago? Quem poderia garantir que não havia uma armadilha mortal do outro lado do portal? Como no caso do último cume norte, onde os monarcas preferiram atravessar montanhas e viajar milhares de quilômetros a cavalo em vez de cruzar um portal e chegar ao castelo de Age em um único passo. Somente em Cintra seu governante ainda confiava plenamente em seus conselheiros mágicos, a ponto de usar os portais sem hesitar, literalmente colocando sua vida nas mãos de um mago. O primeiro a cruzar o portal foi um cavaleiro de cabelos dourados, montado em um imponente corcel. Quando os soldados o viram aparecer, não conseguiram conter a respiração. Os versos que falavam de seu olhar imponente, como o de um leão, não faziam justiça à realidade. Alguns espadachins entre os soldados Aedir, no entanto, voltaram o olhar para a espada em suas costas, a lendária espada da Dama do Lago. Seus olhos refletiam um desejo ardente. Pouco depois, mais 3 figuras emergiram do portal. Um deles tinha a expressão fria e calculista de um lobo. Outra, a presença altiva de um grifo. O último, o olhar afiado e letal de uma víbora. Não havia dúvida, eram bruxos. Caçadores de monstros mutantes, imortalizados nas baladas dos bardos. Os soldados não puderam deixar de se surpreender. Somente um líder digno de respeito era capaz de domar guerreiros com uma presença tão imponente. Atrás deles, os atendentes e guardas pessoais começaram a emergir. Todos pareciam impecáveis e usavam equipamentos superiores. Instintivamente, os soldados locais compararam seus próprios trajes aos dos recém-chegados, e perceberam que estes os superavam em muito. Os últimos a deixar o portal foram um grupo de anões. Alguns dos presentes franziram a testa involuntariamente. Naquele momento, uma figura esguia vestida com uma armadura negra deu um passo firme e determinado, indo direto para Lan. Bom dia, Duque Lannister, ela cumprimentou com voz firme. Sou Hyla de Liria. Então, com um sorriso, ela acrescentou, Sua Majestade está esperando por você há algum tempo. Capítulo 314, A Rainha, o Rei e o Bruxo. Lan e os outros bruxos endureceram as expressões, esforçando-se para não demonstrar o desconforto que sentiam ao cruzar o portal de teletransporte. Até Vento Negro parecia mais majestoso do que o normal. Felizmente, em situações diplomáticas, uma expressão séria não só era apropriada, como também dava um ar de autoridade.
Naquele momento, Lan olhou para o oficial que viera cumprimentá-los. Uma raridade no exército, onde as mulheres eram frequentemente excluídas das fileiras de combate. No entanto, assim como Milva e sua equipe, qualquer mulher que conseguisse se juntar ao exército devia ter habilidades extraordinárias. Hyla era alta e esguia. Seus cabelos negros estavam trançados nas costas, enquanto as laterais da cabeça estavam raspadas, o que lhe dava um ar imponente. Sua aparência até lembrava Lan da presença dos ilhéus de Celílige. Olhando para as armas e armaduras de Hyla, Lan presumiu que ela devia pertencer a algum corpo de forças especiais. Depois de um momento, Lan conseguiu reconhecer Hyla. Ela era uma personagem relevante nas memórias que ele tinha de sua vida passada. Lan fingiu não ter nenhuma informação sobre ela e perguntou: "A Rainha Maeve estava me esperando? Mas por que a vejo usando o emblema de Aedir?" No pescoço de Hyla havia um distintivo com uma rosa de 3 cores, preta, dourada e vermelha. "Lord Lannister, agora sirvo a sua majestade Demaven", respondeu Hyla, curvando levemente a cabeça. "No entanto, a Rainha Maeve também está aqui. Por favor, acompanhe-me." Quando Lan chegou, Maeve e Demaven estavam concentrados em uma mesa de areia, discutindo estratégias de marcha. Ao ouvir a chegada de Lan, voltaram sua atenção para ele. "Há quanto tempo, Majestade Maeve, Majestade Demaven?" Lan cumprimentou educadamente. "Desculpem a demora." Demaven, segurando uma taça de vinho, bufou com desdém. "Muito lento, Lannister, muito lento." Hyla, que havia escoltado Lan e seu grupo até lá, silenciosamente se posicionou atrás de Demaven, juntando-se à sua guarda com disciplina. Maeve ergueu os olhos. Mas comparado ao momento da reunião no norte, o rosto de Maeve estava visivelmente mais cansado. Como principal linha de defesa contra Nilfgaard, a pressão sob a qual ela estava devia ser enorme. "Obrigado por vir, Lan. Peço desculpas por fazê-lo vir até aqui", disse Maeve em tom de sincera gratidão. "Sei que a situação em Cintra também não é fácil, mas com Lower Soden entre nós, eu não poderia ir. Era a única opção." Ao contrário de Demaven, Maeve ainda demonstrava apreço por Lan. Não apenas por ambos estarem na linha de frente da resistência contra Nilfgaard, mas também pela ajuda que Lan lhe dera em mais de uma ocasião no Vale do Pontar. Maeve era uma rainha rigorosa consigo mesma e uma das poucas soberanas do norte que cumpria sua palavra. Como nem ela nem o rei Demaven estavam dispostos a colocar seu destino nas mãos de magos, ambos rejeitaram a opção de viajar para Cintra através de um portal mágico. Lan, portanto, teve que atravessar o Baixo Soden para alcançá-los. É claro que com o orgulho de Demaven, mesmo que o caminho estivesse livre, ele dificilmente teria concordado em ir a Cintra para se encontrar com Lan. Demaven bufou com desdém e disse friamente: "Não entendo como você pode confiar tanto em magos. Você não parece o sobrinho de Calante." Lan franziu a testa ligeiramente. Seu tom era calmo, mas sua resposta foi direta. "O conselheiro Mosezak é um druida de grande renome em Celílige. Foi meu tio quem o trouxe para Cintra, e minha tia confiava nele completamente. Ele é um mentor em quem posso depositar minha vida. Aliás, foi graças a ele que pude me encontrar com suas majestades hoje. Caso contrário, talvez tenhamos que esperar até que Lower Soden seja reconquistada." As sobrancelhas de Demaven se ergueram diante daquelas palavras. Seu tom de voz se elevou, cheio de irritação, mas sua raiva não girava mais em torno de Cintra ou dos magos. "Se vocês sabem que os Nilfgaardianos estão nos bloqueando em Lower Soden, então invadam e limpem a área. Lannister, nós lhes demos tanto apoio. Quando planejam mover suas tropas?" Suas palavras não deixaram espaço para discussão. Soaram quase como uma reprimenda. A rainha Maeve franziu a testa ligeiramente diante do tom de Demaven. Ela não gostou da sua brusquidão, mas afinal, era a monarca de um reino. Por mais que gostasse de Lan, precisava priorizar as questões de Estado. Ficou claro que o Reino Unido de Líria e Rívia também esperava que Cintra tomasse medidas o mais breve possível. Esse foi, de fato, o principal motivo da reunião. Lan sentou-se e girou delicadamente a taça de vinho entre os dedos. "O Marechal Vicegerd já me informou sobre as exigências de suas majestades." Demaven bufou impacientemente, mas ainda assim gesticulou para que o servo enchesse a xícara de Lan. Assim a reunião começou formalmente. Maeve foi a primeira a falar, com um tom muito menos agressivo que o de Demaven. "Não esperamos que você marche imediatamente, Lan. Mas Cintra pode nos ajudar a aliviar a pressão que sofremos. Os ataques nilfgaardianos contra o Reino Unido de Líria e Rívia tornaram-se cada vez mais intensos. De Lower Soden, reforços inimigos continuam chegando." Ela fez uma breve pausa antes de continuar. "Além disso, outra divisão nilfgaardiana está estacionada do outro lado do rio Yaruga. Embora eu saiba que eles não podem atravessá-lo, somos forçados a alocar tropas para protegê-los. Isso nos deixou com recursos limitados na frente de batalha, mesmo com o apoio de Demaven." Maeve olhou para ele com sinceridade. "Precisamos mesmo que Cintra se junte à luta." Lan ficou em silêncio por um momento. Ele não era um homem de coração frio. Seu dever era proteger Cintra e seu povo, mas Maeve fora uma aliada fundamental. Na Conferência do Norte, ela intercedera por ele junto aos outros reis. Ele não podia simplesmente ficar parado enquanto o reino dela caía. Então voltou a olhar para Demaven, perguntando-se por que ele estava com tanta pressa de vê-lo marchar para a guerra. Será que ele realmente se importava com a defesa de Maeve e da ameaça nilfgaardiana? Demaven esvaziou sua taça de um só gole e estendeu a mão para que o servo a enchesse novamente. Então disse uma única frase: "O Soyatael." Lan estreitou os olhos. Demaven suspirou profundamente.
Incelt foi longe demais, e parece que Nilfgaard também está fomentando a revolta entre as raças não humanas em Aedir. Preciso de estabilidade dentro das minhas fronteiras. Se eu conseguir garantir um ambiente pacífico, poderei retirar minhas tropas do fronte e erradicar os insurgentes de uma vez por todas. Formei uma unidade de forças especiais para eliminá-los, continuou ele. Na verdade, Hyla, a oficial que a escoltou até aqui, faz parte dessa unidade. Também ouvi dizer que Foltestelteltesto organizou uma força semelhante para combatê-los em Temeria. Acredito que a chamem de listras azuis. Então era isso, o Soyatael. Lan soltou um suspiro interno. Ele tivera contato com um grupo deles algum tempo antes. Naquela ocasião, revelara sua linhagem de sangue ancião. Ele se perguntava se o líder, Iorvet, havia transmitido sua mensagem aos anciões élficos a tempo. Lan organizou seus pensamentos antes de falar. Então, virou-se para Mev e disse sinceramente, Vossa Majestade deve estar bem ciente da situação em Cintra. Nem 1/10 dos nossos soldados está apto a lutar. Apesar de termos acolhido inúmeros refugiados e iniciado seu treinamento militar, treinar tropas aptas para a guerra leva tempo. Gastamos até a última moeda comprando grãos em Aedir para garantir que nossos soldados possam treinar sem se preocupar com o sustento. Apostamos tudo. Se falharmos, o norte perderá Cintra para sempre. Seu discurso deixou claro que Cintra estava lutando com todas as suas forças. Era uma situação desesperadora que precisava de mais tempo para se fortalecer. Mev lançou um olhar interrogativo para Demaven, que assentiu em confirmação. Segundo os relatos de seus espiões, Cintra vinha comprando grandes quantidades de grãos de Aedir, e os recursos usados nessas transações eram, sem dúvida, todas as reservas do reino. O que eles não sabiam era que Lan havia acumulado uma fortuna considerável com a ajuda do Mestre dos Espelhos. Lan continuou, se atacarmos precipitadamente mesmo que vençamos, Cintra ficará tão enfraquecida que não terá forças para defender seu território. Tenho certeza de que o norte não busca apenas uma vitória única no campo de batalha, mas também reconstruir a barreira contra o sul, certo? Neste momento, não conseguimos sequer equipar adequadamente nossos soldados com armaduras, e nosso comércio não nos permite importar o minério de ferro de que precisamos. Demaven assentiu levemente. A reconstrução de Cintra era do seu interesse. Mesmo Temeria, o reino vizinho mais próximo de Cintra, não pretendia anexar seu território. No máximo, queria instalar um governo fantoche. Por outro lado, Aedir havia se recusado repetidamente a permitir que Cintra comprasse minério de ferro. Aedir, um reino predominantemente agrícola, carecia de recursos minerais abundantes e possuía uma indústria metalúrgica limitada. Por isso administrava suas reservas de ferro com cuidado. Mev, ao ouvir isso, relaxou um pouco a expressão do rosto e respondeu, sinto muito, Lan. O Reino Unido está em guerra e não podemos fornecer equipamento militar para Cintra no momento. Lan balançou a cabeça, ignorando o assunto. Compreendo as dificuldades de vossas majestades. Só peço que também compreendam a posição de Cintra. Agora não é o momento certo para enviarmos tropas. Capítulo 315. A estrada para Marrakon. Depois de ouvir o motivo de Lan para não mobilizar tropas, Demaven e Mev trocaram um olhar. Mev suspirou. Então, Lan, qual é o seu plano de combate para o futuro? Quando você acha que seus soldados poderão se juntar à batalha? Lan pensou por um momento. Embora algumas informações fossem sensíveis demais para serem compartilhadas, ele poderia revelar a maior parte do plano aos seus aliados. Atualmente, Cintra tem cerca de 5.000 homens em treinamento. Eles precisarão de cerca de um mês até estarem prontos para o combate, estimou Lan. Além disso, entrei em contato com Kovir. Após algumas negociações, eles concordaram em libertar um grupo de presos políticos para formar um batalhão. A Redania está fornecendo navios de transporte, então eles chegarão em cerca de um mês. Um batalhão formado por prisioneiros, hein? Ponderou Mev. Com o envolvimento de Redania, seria impossível manter a movimentação daquela unidade em segredo. No entanto, algo semelhante já havia sido visto no norte no passado. Após alguns segundos de cálculos, ela concluiu. Pelo menos servirão de bucha de canhão e ajudarão a reduzir as baixas de Cintra. Lan assentiu. Além disso, viajei recentemente para Celilege. Meu tio, Eist, recuperou o trono e mobilizou todas as ilhas em apoio. Eles enviarão tropas pelo rio Yaruga, onde poderão se encontrar com Sua Majestade Mev para lutarem juntos contra Nilfgaard. Os olhos de Mev brilharam. O nome Celilege espalhou terror por todo o continente, a ponto de virar uma história para assustar crianças à noite. Mas tê-los como aliados era uma perspectiva empolgante. Eist, hein? Eu não esperava nada menos dele. Ele está fazendo isso para vingar Calante, não é? Mev bateu com força na mesa, quase derrubando sua taça de vinho. Quando eles vão chegar? A frota acabou de zarpar. Deve levar cerca de um mês também. Mev respirou fundo e assentiu. Um mês então. Ótimo. Vamos deixar os Nilfgaardianos à solta por mais um mês. Embora Cintra não pudesse participar imediatamente da guerra, a chegada desses reforços deu ânimo a Mev e Demaven. Eles não insistiram mais em pressionar Lan a se juntar à luta o mais rápido possível. Eles sabiam que Cintra odiava Nilfgaard mais do que qualquer outro reino do norte. Se não fosse pelo fato de a vitória ser incerta e a reconstrução após a guerra ser uma preocupação real, os leões de Cintra já teriam rugido e investido contra os exércitos do Sol Negro. Ainda assim, compreensão não significava complacência, e pressão não significava coerção. Afinal, eles eram monarcas. Treinar soldados leva tempo.
Mas e quanto às armas e armaduras? Interveio Demavin de repente. Se nos recusamos a vendê-las, pode ter certeza de que Foltestel e Encelt também não cederão. E se recorrer a Vizimir, aquele bastardo, ele lhe cobrará um preço altíssimo. Suas palavras pareciam ter uma insinuação oculta, como se ele quisesse guiar Lan em uma direção específica. Lan olhou para as tropas de elite de Aedir atrás de Demavin e, compreendendo a intenção deste, respondeu sem rodeios: pretendo viajar para Marracão e me encontrar com os anões. Se possível, além de obter equipamentos, também gostaria de recrutar uma companhia de infantaria pesada para lidar com a cavalaria Nilfgaardiana. Mev ergueu uma sobrancelha, intrigado. A cavalaria pesada de Nilfgaard era lendária no campo de batalha. Na Batalha de Soden Hill, quase rompera as linhas do norte em diversas ocasiões. Até então, os Reinos Unidos de Líria e Rívia não haviam enfrentado essa força. Caso contrário, Mev não tinha certeza de como resistir a ela. Você acha que a infantaria anã consegue enfrentar a cavalaria Nilfgaardiana? Demavin deu um sorriso irônico. Bem, se você conseguir convencer Brover ou Og, faça o que quiser. Se um bom número de anões morrer na guerra, também não nos fará mal. A proximidade de Aedir com as montanhas Marracão significava que, além de humanos, também abrigava uma grande população de anões. No entanto, com a crescente ameaça do Soyatael, ficou claro que Demavin havia desenvolvido uma certa cautela em relação a eles. Demavin não mataria raças não humanas indiscriminadamente, especialmente porque os anões pagavam altos impostos. Mas se pudesse enfraquecer a influência deles no campo de batalha, não hesitaria em fazê-lo. Mesmo, eu poderia lhe oferecer alguma ajuda, disse Demavin. Há um ditado no meu reino: se estiver em apuros, procure os anões. Esse ditado pode não ter chegado a Cintra, mas parece que você o aprendeu, Lan. Demavin acenou com a mão e um servo ao seu lado deu um passo à frente, antes de lhe entregar respeitosamente um anel de chumbo. Ajudei Brovero alguma vez e, como sinal de gratidão, ele me deu este anel, explicou Demavin com um aceno de mão. O servo curvou-se e entregou o anel a Lan. Seu grupo tem anões, mas se você conhece a estrutura social deles, sabe que eles não poderão te ajudar muito. No entanto, este anel pelo menos garantirá uma audiência com Brover, em vez de ser expulso de Marracão no meio do caminho. Quanto ao apoio que você receberá deles, isso dependerá da sua capacidade. Lan chegou a Aedir com o esquadrão de anões caçadores de dragões de Yarpen. É claro que seu relacionamento com os anões ia muito além do que os outros imaginavam. Desde sua estadia em Novigrad, Lan conseguiu se infiltrar na comunidade não humana graças a Cleaver. Ele usou os projetos de equipamentos que havia obtido do Mestre dos Espelhos como oferenda aos anciões anões. Zoltan havia trazido recentemente notícias de Novigrad para Cintra. Os anciãos de Marracão estavam demonstrando grande interesse nos planos e estavam dispostos a negociar diretamente com Lan. Naquela época, ele ainda estava em Celilege, então Zoltan retornou a Novigrad para continuar seus negócios. Assim que Lan retornou, Yarpen assumiu o papel de guia para levá-lo a Marracão. Entretanto, olhando para o anel na mão de Demavin, Lan pensou por um momento antes de aceitar sua ajuda. Afinal, ele tinha ouvido muitas histórias sobre o temperamento volátil dos anões anciões, e ter um pouco de segurança extra nunca era demais. Quando Lan aceitou o anel de chumbo, Demavin ergueu ligeiramente o queixo e estendeu a mão para Hyla. Hyla é minha melhor soldada, muito superior a todos os meus homens. Ela já esteve em Marracão várias vezes e pode servir como sua guia. Hyla ficou momentaneamente surpresa com a ordem do rei. No entanto, sua lealdade era inquestionável. Ela deu um passo à frente e curvou-se naturalmente para Lan. Lan sorriu para ele. Agradeço a ajuda, majestade. Menos palavras vazias, Lannister respondeu Demavin com um gesto de desdém. Só espero que da próxima vez que eu solicitar apoio militar, você não venha com desculpas. Lan balançou a cabeça e respondeu firmemente. Cintra odeia Nilfgaard mais do que qualquer outro reino no norte. Demavin olhou para ele com seriedade. Espero que sim. Com os pontos essenciais acertados, não houve mais cerimônias. A rainha Mev partiu imediatamente para a frente de batalha para organizar a defesa contra Nilfgaard. Enquanto o rei Demavin não quis mais permanecer na fronteira e retornou sem demora a Vengerber. Enquanto isso, Lan seguiu para as montanhas Marracão com Hyla e Yarpen. Ainda tinham 3 dias de viagem até a comunidade dos anões. A cada passo, o ar ficava mais frio. Marracão ficava coberto de neve o ano todo. As estações do ano apenas decidiam se a camada era espessa ou fina. Eles caminharam penosamente pela neve profunda, em um ritmo muito mais lento do que na planície. No entanto, o grupo de anões liderado por Yarpen marchava à frente com passos firmes e confiantes. Caminhavam pelos caminhos nevados como se estivessem em terra firme e até cantavam canções tradicionais com grande entusiasmo, como se estivessem de volta ao lar. Bem, na verdade eram. Como a única forasteira no grupo, Hyla parecia mais quieta do que o normal. A princípio, ela tentou seguir em frente e assumir o papel de guia, mas logo percebeu que não conseguiria ultrapassar os anões. Acelerar sem pensar só atrapalharia o ritmo do grupo e poderia atrasar o progresso. Portanto, ela não teve escolha a não ser ajustar seu ritmo. Quando ela finalmente parou para olhar todos atentamente, descobriu algo surpreendente. Apesar de ser capitã de uma unidade de forças especiais de Aedir, sua resistência era considerada apenas média dentro do grupo. Lan avançou com absoluta calma. Sua respiração era tão estável quanto se estivesse em terreno plano. Hyla chegou a suspeitar que o leão de Cintra pudesse subir a montanha correndo sem atrapalhar sua respiração. Isso mesmo usando armadura completa.
Por outro lado, os 3 bruxos marchavam dispersos em formação, cobrindo os pontos-chave do grupo para impedir qualquer ataque das criaturas da montanha. Comparando seu desempenho com o dos demais, Hyla tinha certeza de que se pudessem ir em velocidade máxima, conseguiriam ir pelo menos 2 vezes mais rápido. E havia os escudeiros de lã, equipados com armaduras personalizadas. Até Milva, a única outra mulher no grupo, demonstrou grande resiliência. Por fim, havia a guarda pessoal de Lan. Embora fossem meros humanos, suas incontáveis batalhas ao lado dele os transformaram em uma força de elite. Para Hyla, cada um deles era tão formidável quanto qualquer membro de suas forças especiais, comparável até mesmo a nobres cavaleiros treinados em combate. Hyla observou Lan em silêncio, enquanto ele liderava o caminho. Logo atrás dele caminhava um feiticeiro de cabelos brancos. Seria este o grupo do Leão de Cintra? Um homem capaz de conquistar a lealdade do lendário Lobo Branco? Capítulo 316. Uma conversa em meio à guerra. Em meio à guerra, Hyla permaneceu em silêncio dentro do grupo, mas seu olhar permaneceu fixo na frente da formação. Sua atenção estava em Geralt. Lan lançou um olhar significativo para Geralt. Use suas habilidades de bruxo e consiga alguma informação dela. Geralt soltou um suspiro quase imperceptível e diminuiu o passo até estar no meio do grupo. Quando ele chegou ao seu lado, Hyla reagiu com um leve, mas evidente endurecimento de sua postura, como se seu corpo tivesse ficado tenso involuntariamente. Parece que você me conhece. Já nos conhecemos quando eu estava em alguma missão em Aedir? Perguntou Geralt. Hyla continuou a olhar fixamente para a frente, mas sua garganta se moveu sutilmente, como se estivesse reprimindo uma reação. Como um bom soldado, ela manteve uma postura firme e disciplinada, e Geralt notou como ela deliberadamente desacelerou a fala, organizando os pensamentos antes de responder. Você pode não se lembrar de mim, mas eu ouvi empunhar sua espada em Vengerber. Foi a demonstração de esgrima mais impressionante que já presenciei. Geralt reprimiu a vontade de levar a mão à testa. Vengerber. Agora ele entendeu. Naquela época, Yennefer ainda era conselheira da corte em Vengerber, e seu relacionamento com Geralt era bastante acalorado. Na verdade, ele permaneceu na cidade por algum tempo e aceitou inúmeras encomendas no processo. Depois que você partiu, acompanhei de perto as baladas que os bardos cantavam sobre suas aventuras, continuou Hyla com a expressão impassível, mas sem perder o tom formal. Cheguei a assistir a um recital de Dente de Leão sob o grande carvalho de Bleuberis. Sua história com Lady Yennefer é fascinante. Desta vez, Geralt não conseguiu se conter e colocou a mão na testa, desviando o olhar com evidente desconforto. Sempre esperei que você se juntasse às fileiras de Aedir. Com seus talentos, ninguém questionaria quem é o melhor espadachim do reino. Mas no fim, nem você ficou, nem Lady Yennefer permaneceu na cidade. Hyla acrescentou com uma leve hesitação ao final. Após um momento de hesitação, ela perguntou cautelosamente. Ouvi dizer que Lady Yennefer se juntou a Cintra e que você agora serve ao Duque Lannister. Seria indiscreto perguntar-lhe. Hyla ergueu os olhos pela primeira vez, sua expressão revelando genuína esperança. Você e Lady Yennefer ainda estão juntos? A famosa criança surpresa está a salvo? Geralt de repente sentiu vontade de arrastar Jaskier para fora de onde quer que ele estivesse escondido e dar-lhe uma boa surra. Nós estamos bem. Tanto Yennefer, a criança surpresa, quanto eu. Geralt respondeu calmamente. Hyla soltou um longo suspiro de alívio. Esta é a melhor notícia que já ouvi em muito tempo. Posso compartilhar essa informação com alguns dos meus colegas? Entendo que é um assunto privado, mas tem sido uma preocupação constante para eles. Após o turbilhão de emoções, Geralt recuperou sua expressão neutra e assentiu com um simples. Você consegue. Hyla pareceu relaxar ainda mais. Não se preocupe, faremos tudo o que pudermos para expulsar Nilfgaard do norte. Cintra será restaurada e você, senhora Yennefer, e sua filha surpresa terão o final feliz que merecem. Geralt olhou para baixo. Como soldado de Aedir, não deveria ser para o bem do seu próprio reino expulsar Nilfgaard. Porque parece que suas motivações parecem erradas. Obrigado pela sua bênção. Após a breve conversa, Hyla ainda mantinha sua expressão disciplinada, mas seu olhar estava menos tenso e sua postura mais relaxada, como se ela tivesse se livrado de um peso invisível. Lan, que vigiava a retaguarda do grupo para garantir que ninguém fosse deixado para trás, lançou um olhar rápido na direção de Geralt. Seus olhos transmitiam uma mensagem clara. Continuem com seus negócios. Geralt olhou novamente para Hyla, ou melhor, para o emblema da rosa tricolor em seu uniforme. A ameaça Soyatael em Aedir se intensificou? Pelo que entendi, sua unidade foi formada especificamente para enfrentá-los, como Sua Majestade Demavin me disse. Ao ouvir Geralt mencionar a origem de sua unidade de forças especiais, Hyla estufou o peito de orgulho. Parecia se sentir honrada por seu trabalho ter chamado a atenção do bruxo. Após refletir por um momento, ela respondeu seriamente. Os Soyatael se originaram da cruel opressão de Caeden contra raças não humanas. Agora, sob a promoção de Nilfgaard, eles se espalharam para Aedir e Temeria. No entanto, muitos não-humanos gananciosos que nunca foram recrutados pelos guerrilheiros Soyatael começaram a usar seu nome como desculpa para invadir aldeias.
Ao mesmo tempo, há humanos que, sob o pretexto de exterminar o Soyatael, começaram a caçar não-humanos indiscriminadamente. A situação chegou a um ponto crítico, e por isso nossa unidade especial foi criada. Na linha do tempo original, em poucos anos, os Soyatael se expandiriam descontroladamente pelo norte e a situação se tornaria muito caótica por causa deles. Humanos massacrando não-humanos se vingando de humanos, e então humanos se vingando novamente. Muitas pessoas que não tinham nada a ver com o conflito seriam arrastadas para a guerra. Crianças e idosos que nunca deveriam ter pegado em uma arma seriam forçados a enfrentar ferro e fogo. Para os bruxos, o pior era que os extremistas raciais odiavam não apenas elfos, anões e halflings, mas qualquer um que se desviasse mesmo que ligeiramente do padrão humano. Isso incluía magos capazes de manipular forças além do controle de pessoas comuns, claro, os bruxos, cujas mutações alquímicas os tornavam diferentes. Geralt não tinha capacidade de prever o futuro, mas sua intuição, experiência e conhecimento lhe diziam que qualquer conflito que atingisse o nível racial se tornaria insolúvel. Além disso, ele sabia que em tais conflitos, a fera que vivia no coração dos humanos sempre acabava se libertando. Pelo que Hyla descreveu, em Aedir aquela fera já havia começado a despertar, embora ainda não em sua forma mais terrível. Se os Soyatael continuarem a ficar fora de controle, Cintra também será arrastada para isso. Não, com certeza. Geralt apreciava Cintra e seu povo. O pensamento fez uma sombra de preocupação cruzar seu rosto. Geralt manteve o rosto impassível, mas a atmosfera ao seu redor ficou mais pesada. Hyla pareceu ter notado. Após um momento de hesitação, mudou de assunto repentinamente e tomou a iniciativa de contar a Geralt. Você sabe que nasci em Leiria. Mas, na verdade, também tenho um quarto de linhagem élfica, porque minha mãe era meio elfa. Ouvi dizer que Lady Yennefer tem uma linhagem semelhante à minha, é verdade? Antigamente, reinos como Cintra e Temeria mal conheciam os Soyatael, mas no norte oriental esses assassinos já eram muito temidos. Hyla baixou a cabeça. Quando criança, eu era frequentemente chamada de esquilinha como um insulto e sofria bullying por isso. Foi assim que acabei em Aedir. Eu odiava aqueles aldeões, continuou ela, mas odiava ainda mais os Soyatael, que me trouxeram sofrimento imerecido. No entanto, não odeio todas as raças não humanas, pois afinal, eu também pertenço a elas, mesmo que em parte. Percebendo a expressão de Geralt, Hyla esclareceu. A estratégia de Aedir segue a mesma lógica. A criação de unidades de forças especiais como a minha não visa suprimir todas as raças não humanas. Pelo contrário, nosso propósito é identificar e eliminar os verdadeiros membros do Soyatael, protegendo os não-humanos que são pacíficos e verdadeiramente integrados à sociedade. Enquanto falava, Hyla apontou para Yarpen que liderava o caminho. Por exemplo, os anões do grupo pareciam especialmente animados após retornarem para casa. Depois de cantarem várias baladas anãs, começaram a cantar canções de Cintra, algumas até louvando o leão de Cintra, forçando Lan a intervir mais de uma vez para silenciá-los. Os anões pareciam ter gostado da estadia em Cintra. Geralt assentiu para si mesmo. Aparentemente a hostilidade contra raças não humanas em Aedir não havia atingido um nível irracional. Mas quanto tempo essa situação duraria até piorar? E como Lan se prepararia para lidar com isso? Isso afetaria seus planos? Claro, nada disso preocupava Geralt. Sua tarefa era reunir informações e repassá-las a Lan. Deixando o assunto do Soyatael de lado, o lobo branco voltou sua atenção para a mão esquerda de Hyla, onde ela usava um anel de chumbo confiado a ela por Demaven. Geralt aproveitou a oportunidade para iniciar um novo tópico. Posso perguntar como Sua Majestade Demaven obteve esse anel? Claro, não é segredo nenhum, respondeu Hyla sem reservas. Foi uma coincidência, suspirou Hyla. Você deve saber que legalmente as montanhas Marracão pertencem a Temeria, embora os anões gozem de quase total autonomia. No entanto, um dia, o rei Foltestelteltestel decidiu que era a hora de tributá-los e enviou um coletor de impostos. Acho que não foi bem. Você tem um ótimo senso de intuição, respondeu Hyla com uma risada. Os anões, furiosos com o que consideraram um insulto, colocaram o cobrador de impostos em um barril e o jogaram da montanha. Foltestelteltestel, indignado, ordenou uma marcha contra Marracão. Geralt assentiu com uma expressão compreensiva. Lembrou-se de que na reunião dos Reinos do Norte, Foltestelteltestel demonstrara um ódio incomum por raças não humanas, ainda maior que o implacável Demaven, embora não tanto quanto o rei Incelt. Capítulo 317. As algemas douradas de Marracão. Depois de ouvir Hyla contar sobre o incidente entre os anões e o rei Foltestelteltestel, Geralt mais ou menos entendeu como o rei Demaven conseguiu o anel dos anões. Presumo que Sua Majestade Demaven ajudou os anões? Ele perguntou. Isso mesmo, confirmou Hyla. Sua Majestade conseguiu dissuadir o rei Foltestelteltestel de enviar tropas. Em gratidão, o grande ancião dos anões lhe deu um anel de chumbo como símbolo de amizade. Geralt assentiu em compreensão e comentou. Eu tinha ouvido dizer que Marracão era extremamente fechado com forasteiros, mas agora vejo que eles não rejeitam completamente os humanos. Parece que se um humano lhes oferece ajuda, eles também podem retribuir com amizade. Hyla soltou uma risada leve, fazendo com que Geralt a olhasse com curiosidade. Com licença, senhor Geralt, não quis ser rude, disse ela. Mas na verdade não foi Marracão quem recebeu o favor, mas Temeria. Quando vir a fortaleza dos anões, entenderá que nenhuma força humana poderia conquistá-la.
Se Temeria tivesse realmente lançado uma campanha militar, teria sofrido apenas enormes perdas e um enfraquecimento considerável do reino. Geralt franziu a testa, achando a situação um tanto confusa. Se isso é verdade, então por que o grande ancião deu o anel de chumbo para Demaven? Hyla ficou em silêncio por um momento antes de responder, porque em Temeria há um grande número de anões. Se o exército temeriano retornasse derrotado, esses anões sem dúvida pagariam as consequências. Além disso, hesitou por um instante antes de continuar. Não gosto de dizer isso, mas Brover Og é um homem extremamente astuto, ainda mais do que muitos monarcas do norte. Oferecer aquele anel a sua majestade Demaven lhe deu outras vantagens. Espero também que você possa lembrar o Duque Lannister a tempo, para que ele não se confunda com ideias preconcebidas sobre anões. Ele deve agir com cautela durante as negociações. Embora os humanos tendessem a perceber os anões como um povo franco e leal, nenhum grupo ou raça tinha uma personalidade uniforme. Yennefer, por exemplo, havia confiado sua fortuna a um banqueiro anão que Geralt conhecera em algumas ocasiões. Em sua opinião, esse anão era mais calculista do que a maioria dos mercadores humanos que encontrara. Geralt assentiu novamente. Suas dúvidas haviam sido dissipadas e, como não era um homem de muitas palavras, o silêncio se instalou entre eles. Enquanto Yarpen e seu grupo continuavam a cantar baladas sobre ele, Lan percebeu que não seria capaz de impedir a efusão dos anões. Então simplesmente os deixou continuar cantando. No entanto, a balada logo parou e foi substituída por exclamações de alegria. Ali, entre os picos nevados e os caminhos íngremes, uma figura robusta os esperava. Era um anão, sem dúvida alguém que Yarpen havia contatado com antecedência. Yarpen soltou uma risada calorosa antes de se lançar em um abraço apertado no recém-chegado. Gabor, meu primo. Faz tanto tempo que não nos vemos. Voltei. Seus gritos continuam horríveis, Yarpen. Você realmente considera isso uma canção? Ao contrário de Yarpen, Gabor tinha um tom de voz mais grave e comedido. Embora compartilhasse a robustez e a franqueza características de sua raça, seus modos eram muito mais refinados e corteses. Depois de cumprimentar Yarpen, Gabor olhou para o grupo atrás dele, então seu olhar caiu sobre a figura do líder, Lan. Você deve ser o lendário Leão de Cintra, Duque Lannister, disse Gabor com um leve aceno de cabeça. Sou Gabor Zigrin, um diplomata enviado para recebê-lo. O grande ancião aguarda sua chegada há muito tempo. Lan retribuiu o gesto com cortesia, estudando o anão discretamente. Ele usava uma armadura de ferro cinza escuro, coberta por uma capa de pele com gola de lã branca. Sua aparência transmitia uma sensação de solidez e confiabilidade. Ele compartilhava o mesmo sobrenome de Yarpen, Zigrin, uma das famílias mais influentes entre os anões. Segundo Yarpen, Gabor gozava de grande prestígio e era frequentemente o encarregado de receber dignitários estrangeiros. Entretanto, devido à política isolacionista de Marrakon, seus esforços diplomáticos foram limitados, e ele pôde passar anos sem conduzir nenhuma negociação. Hyla, já faz um tempo, disse Gabor, desviando o olhar para o emissário Aedir. Não tivemos notícias de uma visita oficial de Sua Majestade Demaven. Acompanho o Duque Lannister como guia, explicou Hyla, erguendo a mão esquerda. Também trago isso. Em sua mão, ela revelou o anel de chumbo, símbolo da aliança entre Aedir e Marrakon. Gabor murmurou para si mesmo. O anel de chumbo. Geralmente é o suficiente para conseguir uma audiência com o grande ancião. Mas duvido que o Duque Lannister precise disso. Suas palavras se perderam no vento gelado, inaudíveis para Hyla, mas não para Lan, que sorriu discretamente. Parece que o efeito daqueles projetos de equipamentos perdidos é bom. Após uma breve troca de cumprimentos, Gabor olhou para o fundo do grupo, como se estivesse procurando alguém. Após alguns segundos, perguntou a Yarpen, um tanto decepcionado. Zoltan não voltou? Yarpen acenou com a mão, indiferente. Ele disse que voltar só para escalar montanhas não valia a pena. No fim das contas, ele não veria a família de qualquer maneira, então preferiu não vir. Ele é um cara bem teimoso. Os anões são uma raça altamente tradicional e de mente fechada. Seu atual líder, o grande ancião Brover Og, os governa há mais de 200 anos, ditando com mão firme o que um anão deve ou não fazer. Como um patriarca inflexível que regula todos os aspectos da vida cotidiana. Zoltan já havia reclamado disso mais de uma vez enquanto bebia em Cintra. Não há liberdade em Marrakon. Você não tem ideia de como aquele velhote governa as coisas. Ultimamente, ele tem metido na cabeça impor umas regras ridículas da comunidade. Por exemplo, não se pode usar aparelho nos dentes. Se fizer sopa de peixe, deve-se esperar 5 minutos antes de comê-la, antes de pedir permissão para se casar. É preciso ter trabalhado 20 anos. Depois de ir ao banheiro, só se pode limpar com a mão direita, e se estiver a menos de 20 metros de uma mina, assobiar é proibido. Mas o que mais exasperava os anões amantes da liberdade era o sistema do chamado trabalho coletivo. Cada anão era obrigado a trabalhar nas minas por pelo menos 40 anos. Em troca, recebiam um pagamento em uma moeda especial chamada ouro perfurado, que só podia ser usada dentro de Marrakon. São necessários 6 baús enormes cheios de ouro perfurado para trocar por uma única bolsa de ouro verdadeiro. Segundo rumores, os anciões criaram esse sistema justamente para dificultar a saída dos anões de Marrakon, desencorajando assim qualquer tentativa de fuga. Como resultado, muitos anões talentosos optaram por deixar Marrakon. Alguns, como Yarpen e seu grupo, preferiram a aventura. Outros, como Zoltan, voltaram-se para o comércio, enquanto alguns se tornaram artesãos anões ou banqueiros habilidosos.
Seu grão-ancião não teme que os anões mais talentosos acabem partindo? Perguntou Colgrin, espantado. Para ele, seria impensável viver sob um regime tão rigoroso. Gabor balançou a cabeça e explicou. Quando os anões chegam à idade adulta, eles têm a oportunidade de fazer uma escolha. Podem retornar a Marracão dentro do tempo estipulado e nunca mais sair, ou ficar longe para sempre, sem chance de retornar. Era uma história que Gabor contava muitas vezes aos visitantes de Marracão, e sempre o fazia com a mesma paixão, sem demonstrar qualquer sinal de aborrecimento. Eu era um daqueles anões que decidiu retornar depois de explorar o mundo exterior, continuou ele. Houve uma época em que também amaldiçoei o grande ancião enquanto bebia, mas depois de ver como os anões vivem fora de Marracão, comecei a entender. Foi por isso que decidi retornar e contribuir para a minha terra natal. Ele deu de ombros e acrescentou calmamente. É claro que respeito as decisões dos outros. Marracão também precisa de compatriotas talentosos para levar a voz dos anões ao mundo exterior. Enquanto falava, ele olhou para Yarpen. Sua equipe de caçadores de dragões era um exemplo claro daqueles anões que escolheram nunca mais retornar. O grupo de Yarpen não era apenas renomado entre os anões fora de Marracão, mas também considerado um dos mais notáveis. Seus feitos de caça aos dragões já haviam sido imortalizados em baladas, e não havia dúvida de que continuariam a forjar sua própria lenda no futuro. Enquanto conversavam, o grupo cruzou a metade da estrada na montanha e avistou uma pequena taverna cercada por cabanas e tendas. Era, sem dúvida, um ponto de descanso para os viajantes. Marracão era cheio de anões que tinham que atravessar montanhas em seu trabalho diário, e aquele lugar era um dos muitos abrigos temporários que eles usavam para descansar. Capítulo 318. A despedida de um anão, a saudação de um dragão. Ao chegar à estalagem preparada para os anões, Yarpen disse, é só aqui que eu vou, Lan. De agora em diante, será Gabor quem o levará para ver o grande ancião. Segundo a tradição, não posso entrar em Marracão novamente em toda a minha vida. Se aqueles velhos teimosos me virem, certamente me chamarão de traidor e jogarão cerveja em mim. Apesar das palavras, Yarpen riu alto e acrescentou, então vou ficar aqui e beber uns pintes da boa cerveja do Marracão. Também vou encontrar minha família para jantar aqui. Faz tempo que não os vejo e estou realmente ansioso por isso. Lan sentiu incompreensão. Ele sabia que a tradição em Marracão era um assunto delicado e não lhe cabia interferir. Então, em vez de discutir, ele enfiou a mão esquerda sob a capa e fingiu pegar a bolsa de dinheiro, antes de tirá-la do inventário. Reunir-se com a família é sempre motivo de comemoração. Você tem o suficiente para gastar? Ah, nunca é o suficiente. Yarpen respondeu com uma risada. O anão pegou a bolsa de moedas que Lan lhe jogou. Sentindo o peso na mão, seu sorriso se alargou ainda mais. Como mencionado antes, a taxa de câmbio entre a moeda dos anões e a do mundo exterior era ridiculamente baixa. A bolsa de coroas que Lan lhe dera seria suficiente para um grupo inteiro se banquetear em qualquer taverna e em Marracão. Bem, daria para comprar praticamente a estalagem inteira. Para um mercenário como Yarpen, que vivia dia a dia e raramente tinha economias, esse presente foi um verdadeiro golpe de sorte. Ainda mais porque hoje ele conheceria sua família. Pelo menos por uma vez, poderia se exibir diante deles. Exultante, Yarpen empurrou a porta de vai-vem da estalagem com as costas e, instantaneamente, um turbilhão de vozes. Risos e o aroma inebriante da cerveja de Marracão o envolveu. Ele se virou para gritar adeus. Vejo você em alguns dias, Lan. A agitação da pousada irrompeu atrás dele, e sua voz ecoou pelo interior do estabelecimento. Flan. Alguém dentro da pousada olhou para cima, com uma expressão de choque no rosto. Antes que Yarpen pudesse dar mais um passo, seu corpo foi repentinamente empurrado para longe, como se ele fosse uma mera folha ao vento. Uma figura alta e esguia emergiu da pousada a toda velocidade. Cabelo dourado, olhos de leão, manto de arquigrifo. Você é Lan Lannister? Yarpen encostou-se na parede e depois de apalpar o peito, confirmou com alívio que sua bolsa de dinheiro ainda estava lá. Um instante antes, ele só tinha visto uma rajada cinzenta girando à sua frente e no segundo seguinte, sentiu como se tivesse sido abauroado por um cavalo descontrolado. Ah, desculpe. Ainda atordoado, Yarpen conseguiu ouvir um pedido de desculpas. Pelo menos a pessoa que o atropelou parecia ter boas maneiras. Antes que pudesse reagir, uma força irresistível o ergueu do chão com um solavanco. Após verificar que não havia ossos quebrados, a rajada cinzenta se dissipou. Um estrondo sacudiu a taverna quando a porta de madeira se fechou. Yarpen coçou a cabeça e olhou para dentro. Para sua surpresa, todos os anões presentes o encaravam. Sem perder a oportunidade de ser o centro das atenções, ele ignorou o incidente e ergueu o punho, proclamando com uma voz poderosa, o matador de dragões. Yarpen retornou. Os guardas imediatamente sacaram suas armas, prontos para interceptar a misteriosa mulher que acabará de aparecer, mas um gesto de Lan os deteve. Aquela figura que irrompeu como um redemoinho da estalagem parecia muito com um assassino. Mesmo ele, com seus reflexos aguçados, esteve a ponto de não reagir a tempo. Somente quando a mulher parou de repente ele conseguiu distinguir seu rosto. Ela era uma mulher alta e esguia, com cabelos castanho-dourados presos em uma trança simples que caía sobre o pescoço. Lan, que já tinha cerca de 1,90 metros de altura, ficou surpreso ao notar que a estranha tinha quase a mesma altura que ele.
Ela usava uma jaqueta de viagem marrom clara sobre uma roupa justa de couro, que destacava seus músculos definidos e demonstrava sua destreza física. Na testa, ela usava uma fita que prendia alguns cachos rebeldes. Seu nariz era reto e bem definido, seus lábios um pouco carnudos, e sua pele, embora não lisa, tinha um brilho saudável. Sua aparência era estranha, diferente tanto dos habitantes do norte quanto do sul atrás, Geralt murmurou em dúvida. Zerricanian? A mulher parou a 5 passos de Lan, ajeitou as roupas e com uma expressão de genuína alegria apresentou-se. Saudações, Lan Lannister. Meu nome é Saskia. O nome, junto com seu traje e aquelas feições vagamente familiares, fizeram com que Lan a reconhecesse imediatamente. Mesmo com sua posição e o poder que havia acumulado, ele não pôde deixar de se sentir envolvido por uma onda de emoção. Saskia. Para ele, esse nome era lendário. Saskia veio de Zerricânia, um reino que reverenciava dragões e os considerava seu totem sagrado. Além disso, seu pai é o lendário dragão dourado Villentretenmerturt. Se sua memória não lhe falhava, ela herdara os ideais do pai, igualdade entre todos os seres e a liberdade como um direito inegociável. Por isso, ela deixará Zerricânia e se aventurara para o norte. Na linha temporal original no futuro, durante a guerra entre o norte e Nilfgaard, quando os territórios do norte estavam à beira do colapso, ela formaria um exército em Aedir e se tornaria a lendária Virgem de Aedir, com o sonho de forjar um reino onde todas as raças coexistissem em harmonia. Até mesmo Iorveth, o líder do Soyatael com quem Lan havia lidado antes, acabou se rendendo à causa dela e se colocou sob seu comando. Resumindo, Saskia era um talento militar de alto nível que se encaixava no ideal que ele mesmo havia proclamado no passado. Mas além disso, o que realmente despertou seu interesse foi outra coisa, sua força pessoal. Apesar de sua aparência humana, Saskia não era humana de fato. Sua aparência era uma ilusão criada por magia. Se ela revelasse sua verdadeira forma e enfrentasse sua carta mais poderosa, o gigante de gelo, o resultado seria incerto. Entretanto, ela ainda não havia revelado sua identidade, e Lan decidiu entrar na brincadeira. Ele observou a expressão ansiosa da mulher, que parecia esperar por esse encontro há muito tempo. Era fácil demais decifrá-la. Os guardas de Cintra ainda a olhavam com desconfiança, e Saskia pareceu notar seu comportamento pouco convencional. Ela se endireitou e, com uma reverência contida, corrigiu o tom. Minhas desculpas, Lord Lannister. Quero dizer, Duque. Deixei-me levar pela emoção. Há muito tempo admiro seu trabalho e ao vê-lo pessoalmente não consegui me conter. Sua atitude era firme e confiante, mas havia algo estranho em sua postura. Parecia que ela aplicava regras de etiqueta aprendidas de cor, sem saber exatamente como usá-las. Como um aluno brilhante que leu sobre protocolos sociais, mas nunca os colocou em prática. No entanto, diferentemente daqueles acadêmicos tímidos e inseguros, ela irradiava absoluta confiança. Lan ergueu a mão, sinalizando para seus guardas relaxarem. Os homens embainharam suas armas, embora suas mãos permanecessem firmes nos punhos das espadas. Eles estavam com Lan há tempo suficiente para reconhecer o perigo quando o viam. A presença daquela mulher era avassaladora, quase como a de um predador. Lan a encarou antes de falar. Você estava me procurando? Veio me oferecer seus serviços? E me diga, como uma humana como você foi parar nas terras dos anões? Saskia, ainda animada, respondeu rapidamente. Ouvi falar de você no Vale do Pontar. Me falaram sobre seu reino, onde todas as raças vivem juntas em paz e respeito mútuo. Seus olhos azuis brilhavam intensamente como uma fonte de cristal desde muito jovem, me ensinaram que todas as raças são iguais. Mas nunca tinha visto um lugar onde esse princípio fosse respeitado. Quando ouvi falar de você, fiquei cheia de esperança. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, sua excitação palpável. Decidi ver com meus próprios olhos. No caminho, encontrei um grupo de Soyatael. Eles foram bem, hospitaleiros. Me deram instruções sobre como chegar a Cintra. Lan manteve a expressão impassível, mas começou a se perguntar que grupo ela poderia ter encontrado. O Soyatael de Pontar? Seria o grupo de Iorveth, considerando a hostilidade que eles têm com os humanos. Tenho uma ideia de como Saskia conseguiu que eles fossem hospitaleiros com ela. Saskia continuou. Procurei a rota mais rápida e decidi cruzar as montanhas Marracão. Quanto ao motivo de eu estar no território dos anões, é porque estou cansado da viagem e pretendo descansar um pouco. Ouvi dizer que há dragões aqui, e não quero perder a oportunidade de vê-los. Então pretendo descansar aqui temporariamente e depois encontrar uma oportunidade de ir para Cintra. Lan visualizou o mapa em sua mente. Para chegar a Cintra a partir de Pontar, ela havia tomado uma rota em linha reta. Ninguém em sua consciência atravessaria as montanhas Marracão assim. Capítulo 319. Rugido do Dragão Vermelho. Após ouvir a declaração ultrajante de Saskia sobre cruzar as montanhas Marracão diretamente, Lan mergulhou em profunda reflexão. Enquanto isso, Saskia o encarava com uma centelha de expectativa nos olhos. Gabor, sentindo a tensão no ar, deu um passo à frente para intervir. Saskia está em Marracão há algum tempo. Todos nós a conhecemos aqui. Mas ela nunca nos disse que seu destino final era Cintra. Talvez seja só o destino, hahaha, riu ele tentando descontrair. De costas, Hyla franziu a testa e perguntou cética. Mas como um viajante comum poderia acessar as montanhas Marracão? Não é como se ela tivesse o anel de chumbo ou fosse uma embaixadora oficial como nós. Gabor acenou com a mão, dispensando-a. A cada 25 anos, Marracão realiza o Festival da Cerveja.
Até os anciãos mais conservadores aprovam a abertura dos portões para viajantes de todos os lugares. Da última vez que aconteceu, duvido que você tivesse nascido, Hyla, disse ele com um sorriso. No entanto, este ano, devido a certos problemas com Soyatael, poucos ousaram vir. Saskia foi a primeira a chegar e até agora, a única. Gabor olhou para Lan seriamente. Não posso lhe garantir nada, Duque Lannister, mas posso lhe garantir com certeza que Saskia não representa nenhuma ameaça. Nós, anões, temos um bom olho para as pessoas, e ela é confiável. Lan olhou para Gabor e depois para Saskia. Sabia que ela não era má pessoa. O que o surpreendeu foi a facilidade com que ela conquistara a confiança dos anões, a ponto de Gabor, um homem de grande reputação, estar disposto a arriscar sua palavra por ela. Após uma pausa, Lan gesticulou em direção à estalagem e ao seu próprio grupo. Como podem ver, minha companhia inclui humanos e anões. Confiamos nossas vidas uns aos outros. No meu reino existem dríades, elfos e outras raças raras. Sintra acolhe qualquer um que compartilhe nossos ideais, independentemente de sua origem ou raça. Se desejar, você pode nos acompanhar até Sintra e julgar por si mesmo se o ambiente de lá combina com seus sonhos. Saskia soltou um leve suspiro de alívio. Ela primeiro deu a Gabor um sorriso agradecido. Depois curvou-se para Lan e, após um momento de hesitação, fez-lhe uma reverência formal. Obrigada pela confiança. É uma honra, meu senhor. O clima no grupo de Lan relaxou. Se o Duque aceitasse a guerreira, não havia motivo para continuar desconfiando abertamente dela. Enquanto isso, Colgrin, que ouvia a apresentação de Saskia, estreitou os olhos e se inclinou na direção de Hyla. Marrakon tem dragões? Hyla o observou e, após uma breve pausa, assentiu. Sim, existe uma dragoa vermelha chamada Kyotulis. Dizem que ela é a última de sua espécie no continente. Ela chegou a Marrakon há séculos e lutou contra os anões por 100 anos. Eventualmente, ambos os lados se cansaram do conflito e chegaram a um acordo. A dragoa parou de atacá-los. Em troca, os anões concordaram em fornecer-lhe comida e abrigo. Embora Hyla não falasse alto, Gabor a ouviu e bufou. Não é como se a gente cuidasse do lagarto, disse ele em tom ofendido. É um acordo mútuo. Damos a ele o que ele precisa e, em troca, ele nos protege das feras que vagam pela área. É um contrato, não caridade. Gabor parecia pronto para elaborar sobre o relacionamento atual entre os anões de Marrakon e o dragão vermelho Kyotulis, mas não teve chance de continuar. Porque naquele instante, um rugido majestoso ecoou no céu. Por um momento, pareceu que uma trombeta de bronze soava perto dos ouvidos de todos, abafando todos os outros sons. Rugido. Lan imediatamente levantou a cabeça e viu uma enorme sombra se movendo acima deles, como uma fortaleza de tijolos vermelhos flutuando no ar. Uma criatura imponente abriu graciosamente suas asas e voou para as profundezas das montanhas Marrakon. Apenas uma palavra veio à mente de todos: dragão. O rugido do dragão ainda ecoava nos ouvidos de Gabor. Ele encolheu o pescoço ligeiramente, então notou as expressões de choque nos rostos dos homens Sintra e sorriu orgulhosamente. Elevou a voz como se quisesse dissipar o choque causado pela criatura. Incrível, não é? Esse é Kyotulis, o dragão vermelho de Marrakon. Ele parecia estar apresentando isso como se fosse uma atração turística. Eu sei que Yarpen é conhecido por ser um caçador de dragões, mas Kyotulis é muito maior e mais difícil de lidar do que qualquer outro dragão. Só nós, anões, conseguimos mantê-lo calmo. Felizmente só existe um dragão em toda a cordilheira. Se outro aparecesse, Marrakon talvez não conseguisse suportá-lo. Mas não precisa se preocupar. Embora esse grande lagarto tenha um poder aterrorizante, ele não ataca pessoas. Pelo menos, não o fez nos últimos 200 anos. No momento seguinte, outro rugido, tão alto quanto uma trombeta de guerra, ressoou no céu. Na multidão, o rosto de Saskia mudou de repente. Os bruxos também estavam em guarda. Suas pupilas se contraíram ao olharem primeiro para o dragão rugindo ao longe, depois para os arredores, a neve acumulada, as rochas da montanha. Gabor, sem ofensa, disse Geralt friamente, mas mesmo não conseguindo me comunicar com dragões, consigo discernir emoções nos rugidos das feras. E isso, não parece o rugido de uma criatura inofensiva. Colgrin estreitou os olhos. Parece mais o rugido de uma criatura ávida por lutar, dilacerar e queimar. Lan trocou um olhar com Coen e imediatamente desembainhou a espada. Parece que a missão do dragão de proteger os anões dos monstros não está indo muito bem. Prestem atenção, tem alguma coisa vindo aí. O vento gelado uivava através das montanhas, acompanhado não apenas pelo rugido do dragão à distância, mas por outros gritos que se aproximavam rapidamente. Figuras rochosas começaram a emergir das rochas, perturbadas pelo rugido do dragão. Elas cambalearam, confusas, e correram descontroladas em direção aonde Lan e os outros estavam. Os anões da estalagem já haviam saído para testemunhar a fuga do dragão, e agora viam os monstros se aproximando. Sem perder tempo, alguns deles correram de volta para a estalagem e retornaram armados com martelos e machados, distribuindo-os entre os companheiros. Claramente não era a primeira vez que enfrentavam tal situação. Além de mineradores, taverneiros ou simples moradores, os anões podiam se tornar guerreiros experientes num piscar de olhos. Gabor cuspiu na palma da mão e flexionou os braços, dormentes de neve e frio. Eles não são trolls de gelo, são Shaelmaar. Droga, achei que a grande limpeza deste ano tinha eliminado a maioria deles. Quase perdi um braço para eles da última vez.
Todos os anos, com a chegada da primavera e o derretimento da neve, os monstros que hibernam nas montanhas Mahakam despertam e iniciam uma caçada frenética para recuperar a energia perdida durante o inverno. Durante esse período, muitas criaturas que normalmente permanecem escondidas nas profundezas emergem à superfície, causando um aumento drástico no número e na variedade de monstros na região. Anões infelizmente fazem parte do cardápio de muitas dessas criaturas, o que inevitavelmente leva a conflitos constantes. A alegação de Gabor sobre um acordo em que o dragão vermelho ajuda a exterminar monstros é verdadeira, mas a realidade é que a fera não está realmente comprometida com a causa. Sua contribuição se limita a caçar mais do que o habitual e causar danos colaterais ocasionais, o que, considerando o grande número de monstros em Mahakam, dificilmente faz diferença. Assim, os anões desenvolveram uma estratégia ao longo dos anos. Antes que os monstros despertassem completamente, eles organizavam uma grande caçada conhecida como a Grande Purificação para reduzir a ameaça e garantir a segurança pelo resto do ano. No entanto, este ano a situação é diferente. O número de monstros é excepcionalmente alto e sua agressividade parece estar fora de controle. Apesar da Grande Purificação, os ataques aos assentamentos anões continuam, e assim chegamos ao cenário atual. Lan, que estudava o bestiário da escola Griffin em seu tempo livre, relembrou as características dos Shaelmaar. Os Shaelmaars passam a maior parte de suas vidas nas profundezas do subsolo, sem contato com o mundo acima. Às vezes, porém, um Shaelmaar cava seu caminho até a superfície e devora qualquer homem ao seu alcance. Alguns Shaelmaars também cavam túneis perto da superfície, destruindo prédios e causando tremores no processo. Como os Shaelmaar são cegos, eles encontram o caminho sentindo vibrações e ouvindo sons. Portanto, a melhor tática para lutar contra um monstro desses é arremessar algo pesado ou barulhento contra uma pedra ou parede próxima. Em seguida, reze silenciosamente para que a fera role em direção ao som e desmaie ao colidir com o obstáculo. Os desajeitados Shaelmaars podem parecer alvos fáceis de atingir, mas quando até mesmo seus golpes mais fortes se ricocheteiam na espessa armadura que cobre suas costas, você percebe que eles têm pouca necessidade de se esquivar. Quando ameaçados, os Shaelmaar se enrolam como uma bola e rolam para frente com um ímpeto tremendo, tornando-se uma força imparável que esmaga tudo em seu caminho. A melhor aposta de um bruxo é ficar fora do caminho de um Shaelmaar em investida e atacar depois que seu ataque falhar, revelando seu ponto fraco. O sinal de Ard ou uma bomba Samum funcionam particularmente bem para fazer com que o Shaelmaar bata em um obstáculo a toda velocidade, reduzindo significativamente sua capacidade de luta e abrindo caminho para a vitória do bruxo. Tentar desorientar um Shaelmaar dessa forma é uma manobra arriscada, mas pode ser eficaz, especialmente quando terceiros estão ameaçados. Em teoria, Shaelmaar não deveria emergir à superfície em grandes números. Para Lan, no entanto, esse tipo de comportamento incomum, bem como o aumento anormal no número de monstros, não era mais uma surpresa. Ele sabia perfeitamente o que estava causando isso, o sangue ancião amaldiçoado. Capítulo 320. O rugido do leão versus as bestas da rocha. Os Shaelmaar ergueram os olhos confusos, balançando as cabeças de um lado para o outro. Eles haviam emergido à superfície apenas para serem perturbados pelo rugido de um dragão, e agora não sabiam para onde se virar. Entretanto, ao ouvir os gritos dos anões, seu objetivo ficou imediatamente claro. Uma criatura maior que 2 cavalos de guerra alinhados saltou pesadamente no ar. À medida que seu corpo se dobrava, transformou-se em uma esfera compacta e perfeita, caindo do alto como uma rocha gigantesca com mais de 3 metros de altura. O impacto foi terrível, mas os Shaelmaar não eram pedras de verdade. Sob suas conchas rochosas ainda havia carne e osso e enquanto rolavam, ajustavam constantemente sua postura para evitar perder o controle e serem danificados pela força da colisão. Mesmo assim, seu ímpeto era imparável para qualquer pessoa comum. E o primeiro obstáculo em seu caminho foi a estalagem de madeira, que não resistiria nem um instante a tal ataque. Os anões estavam mais do que familiarizados com essas criaturas. Assim que as avistaram, dispersaram-se rapidamente, gritando e batendo no chão com suas armas para criar ruído e desorientar a percepção sensorial dos Shaelmaar, que dependiam da ecolocalização para se locomover. Ao mesmo tempo, buscaram abrigo atrás de rochas suficientemente fortes. Sabiam que se conseguissem colidir o Shaelmaar com um obstáculo sólido, o impacto poderia atordoá-los e expô-los a um golpe letal. Mas a emboscada os pegou de surpresa. Muitos anões estavam bêbados e não teriam tempo suficiente para se abrigar antes do primeiro impacto, o que garantiu que haveria baixas. Gabor percebeu isso e sua expressão se obscureceu. Ele olhou para a comitiva de Lan e, após um momento de reflexão, decidiu deixar que os assuntos de Mahakam fossem resolvidos pelos próprios anões. Duque Lannister, lamento que você tenha acabado de chegar e já esteja em perigo. Por favor, retire-se para um lugar seguro. Nós, anões, resolveremos esse probleminha rapidamente. Como diplomata, ele não podia arriscar a segurança de convidados estrangeiros em meio ao caos. Se fosse apenas um grupo de humanos comuns, eles teriam fugido assim que avistaram os imponentes Shaelmaars. Aliás, Hyla já estava procurando abrigo. Mas quem eram aqueles que vieram com Lan? 4 bruxos habilidosos na caça de monstros, um cavalo bruxo, a equipe de Yarpen com experiência na caça de dragões, um urso berserker gigante de Celilege e uma companhia de cavalaria Sintra liderada por House e Milva, que possuíam o painel de seguidores.
Para este grupo, os Shaelmaar que fugiram aterrorizados após o rugido do dragão cometeram simplesmente um erro fatal. Lan deu um tapinha no ombro de Gabor e sorriu, tranquilizando-o. Não se preocupe, Sr. Gabor. Na verdade, minha equipe é habilidosa em lidar com esse tipo de criatura. Os cavaleiros Sintra já haviam se formado em fileiras, preparando seus arcos para a primeira saraivada de flechas. Bill, após observar a situação, soltou um rugido e começou a se transformar diante do olhar atônito dos anões, transformando-se em um urso gigante, ainda maior que um Shaelmaar. Vento Negro batia seus cascos ansiosamente no chão, enquanto os bruxos se espalhavam em busca de posições estratégicas para entrar em combate. Saskia, vendo a situação, aproximou-se de Geralt. Você parece uma pessoa sensata. Quero me juntar à luta. Você tem 2 espadas, poderia me emprestar uma por um instante? Geralt virou a cabeça ligeiramente sem baixar a guarda. Essa garota viajou tanto tempo sem ter uma arma própria? Havia também algo na atitude e na voz de Saskia que parecia estranhamente familiar. A batalha começou de uma forma que os anões jamais poderiam imaginar. Um clarão dourado iluminou o campo de batalha. Lan havia se teletransportado direto para o coração do grupo de Shaelmaars. As criaturas, com todo o seu impulso acumulado, não conseguiam parar ou se virar. Mas Lan tinha total liberdade de movimento para lançar seu ataque. Droga! Gritou Gabor com a voz cheia de descrença. Ele ainda estendia a mão como se tentasse deter Lan, mas num piscar de olhos, o Duque já estava no meio do grupo de monstros. Droga! Como ele chegou lá? Por que não o impediram? Por que não vão resgatá-lo? Hyla também parecia horrorizada. Ela ouvirá história sobre o Leão de Sintra, mas nunca imaginou que ele se precipitaria na batalha de forma tão imprudente. Aqueles monstros poderiam destruir casas com um só golpe. Se os Lannister sofressem um acidente aqui, como diabos Aedir e o Reino Unido formariam uma frente unificada contra Nilfgaard? Ela olhou ao redor e notou que os Cintrianos não pareciam nem um pouco preocupados. Nenhum deles desviou o olhar, como se estivessem completamente acostumados com a cena. No instante seguinte, um gigantesco círculo mágico roxo se desenrolou diante de todos. Sua luz brilhante iluminou a neve branca e por um momento, Hyla não conseguiu ver mais nada. Este era o momento que todos os bruxos esperavam. Runas em forma de ampulheta, envoltas em um brilho roxo, subiam pelos corpos dos Shaelmaars, desacelerando seus movimentos para algo parecido com câmera lenta. Então, da borda do círculo mágico, relâmpagos brancos e ofuscantes irromperam, atingindo precisamente as laterais das enormes esferas de pedra. Embora os raios não conseguissem perfurar a espessa armadura de pedra das criaturas, conseguiram desviar sua trajetória com facilidade. Com o estrondo, 4 Shaelmaar colidiram diretamente com uma formação rochosa próxima. Atordoados e cambaleantes, perderam o controle do corpo, expondo sua barriga vulnerável. O estalo das cordas dos arcos ecoou pelas montanhas nevadas. Os cavaleiros Sintra, desde que seguiram Lan, haviam feito o maior progresso no arco e flecha. Sua precisão permitiam que soubessem exatamente o momento perfeito para atacar. Sob a liderança de Milva, uma chuva de flechas caiu sobre os Shaelmaars. O som de metal colidindo contra a pedra ecoou no ar, mas algumas flechas atingiram o alvo nas partes desprotegidas das feras, perfurando seus peitos e abdômenes, cobrindo-os com uma espessa camada de sangue e aço. Ao mesmo tempo, Blackwind entrou em cena. Após esmagar a cabeça de um Shaelmaar ainda atordoado, o imponente corcel relinchou e ergueu as patas traseiras, desferindo um violento chute em uma das enormes esferas de pedra, alterando sua trajetória em pleno voo. Os bruxos avançaram habilmente pela neve, aproximando-se dos Shaelmaars. Sem a inércia que os tornava letais, esses monstros não passavam de alvos imóveis graças ao sinal de Irden de Lan. Um sinal de ar bem posicionado foi suficiente para alterar a direção deles, deixando-os vulneráveis. E uma vez expostos, os arqueiros experientes e as fileiras de anões rugidores finalizariam o trabalho. Não apenas os bruxos. Até mesmo os soldados cintrianos, tendo acompanhado Lan em inúmeras batalhas, já estavam acostumados a enfrentar desafios ainda maiores. Embora o número de Shaelmaars fosse considerável para eles, isso não passava de um simples aquecimento. Em meio a trovões, explosões e clarões de luz, os anões que se entrincheiraram atrás das rochas golpearam o chão com suas armas, tentando atrair a atenção dos monstros. Mas logo perceberam que suas ações pareciam não ter sentido. Cautelosamente, eles colocaram a cabeça para fora de seus esconderijos e descobriram que a maioria dos monstros já havia sido quase completamente exterminada. E os cintrianos, longe de terem sofrido grandes perdas, pareciam ter despendido apenas um pouco de energia e algumas flechas. Na verdade, pareciam tão descansados como se tivessem acabado de se aquecer. Gabor e Hyla trocaram um olhar. Todos os cintrianos já haviam avançado. Apenas os dois permaneceram no mesmo lugar, sem saber muito bem como reagir. Naquele momento, um Shaelmaar cambaleante bateu em uma pedra solta, mas em vez de parar, como deveria, começou a rolar ainda mais rápido, indo direto para eles. Gabor e Hyla agarraram suas armas prontos para o combate. Mas então um clarão dourado apareceu em seu campo de visão. Sinal de ar frio cortante. Um sopro frio soprou da palma estendida de Lan. A montanha nevada, que mal começara a sentir os primeiros ventos da primavera, pareceu subitamente retornar ao inverno rigoroso. Gabor e Hyla sentiram um arrepio na espinha enquanto observavam o Shaelmaar se mover cada vez mais devagar, e mais devagar.
A fina camada de neve no chão pareceu ganhar vida, respondendo ao poder gélido do sinal de lã, agarrando-se ao monstro. Aos poucos, o gelo se infiltrou em cada fenda de seu corpo rochoso, preenchendo os espaços vazios, obstruindo suas articulações e impedindo seu avanço, até que finalmente parou completamente bem na frente de lã. Os raios de sol banhavam a criatura imóvel, que agora se tornará uma escultura de gelo brilhante e translúcida. Através da camada cristalina de gelo, Gabor conseguia distinguir com detalhes impressionantes os padrões da rocha na superfície de seu corpo. Lan virou-se para os dois espectadores atonitos, com um sorriso despreocupado, disse: "Viram? Como eu disse, minha equipe é profissional em lidar com esse tipo de situação." Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.